Alô, Sesmit, boa noite, tudo bem? Estamos hoje com AC/DC, novos temas aqui, vamos iniciando. Queremos agradecer a todos aí por estarem com a gente. Limair Consultoria, seja bem-vindo, boa noite. Hoje o papo é produtividade na segurança do trabalho com o auxílio da tecnologia. Nosso parceiro desta noite é o Renan da OnSafety. Camila, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos falando sobre uma transformação dentro da nossa área de trabalho, né? Que é exatamente... Acho que já está bom isso aqui, né? O som hoje está bom? Vocês puderem nos informar aí, então sejam todos bem-vindos. Vamos entrar aqui. Boa noite, Camila, seja sempre bem-vinda, está sempre com a gente aqui. O nosso amigo Renan está conosco aqui já. Encaminhei aí o seu convite, estamos aí na espera. Carlene, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar, olha o homem aí. Tudo bem, Renan? Beleza. Seja muito bem-vindo aqui aos Dois Dedos de Prosa, Renan. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Hoje a gente tem aquele momento de transição de som aqui para ver com os colegas. O som está bacaninha, se tiver bom, nos ajude aí. Dá uma boa noite aqui para a Bruna Cris, para a Dala. Nossa, o menino realmente vai precisar comprar um óculos, viu, Renan? Tá grave o negócio aqui. Tudo bem, Renan? Tudo certo, e contigo? Rapaz, muito feliz por estar hoje com a sua participação aqui e a gente poder trazer para a turma de segurança do trabalho. O som está bom, viu, Renan? Então, podemos tocar o barco. Beleza. Eu vi muito a gente fazendo o briefing, né, de como aconteceu esse desenvolvimento do projeto. Então, nesse primeiro momento, né, Renan, dá boa noite a você e a todos que estão conosco. Pedir para os amigos que possam convidar os colegas para a participação da live aí pelo aviãozinho, né, Renan? E que você pudesse estar falando conosco inicialmente qual é a fonte, né, do início desse projeto, a sua graduação em engenharia de produção, né? Isso. Então, que você ficasse à vontade para dar uma boa noite para todos, enquanto a turma vai chegando. Sheila, boa noite. Beleza. Bom, Fique à boa noite, vontade aí. pessoal. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou o Renan. Eu trabalho no OnSafety, sou um dos fundadores da OnSafety. Esse projeto do OnSafety nasceu dentro da universidade. A gente tem uma relação bem próxima da universidade aqui de Maringá, a UEM. E ele iniciou com um projeto de graduação, né? Na época, eu trabalhava já há um tempo com desenvolvimento de sistema, então eu sou formado em engenharia de produção. Conheci meus sócios na universidade, né? Então a gente começou esse relacionamento lá. E a gente começou os nossos trabalhos visando sempre. A nossa ideia inicial era atender empresas de construção civil. Vão abraçar essa ideia, né, de fazer diário de obra mobile, né? Então, tinha começado muito a ideia de usar aplicativos no trabalho, né? Os celulares já estão sendo utilizados há bastante tempo, uns 13 anos aí mais ou menos, mas nas empresas ainda era muito inicial, né? Isso lá em 2014, né? Então, nós começamos a desenvolver essa ideia para a construção civil e a primeira parte já foi pensando em segurança do trabalho. Aí, quando a gente começou a avançar e começou a contar sobre a nossa ideia e desenhar como que ela ia ficar, a gente começou a perceber que existia um mundo muito maior na segurança do trabalho que a gente poderia abordar e que já existia muita coisa que ajudava na construção civil e não tanto, né, estava mais carente de tecnologia na segurança do trabalho, né? Existem ótimas ferramentas no mercado. A gente sempre teve, quando a gente começou, a nossa ideia era ser mobile, né? O tempo todo conseguir levar mobilidade, conseguir levar agilidade no trabalho em campo, né? Do trabalho em campo do profissional de segurança, que a gente via que isso faltava muito. Então, esse foi o início da nossa jornada. Olha só que interessante, você está com os colegas aí da sua região. Adir Souza, o grande mestre da prevenção aí do Paraná,
Luciano Cunha, Cosmo Palácio, o William, que é um aluno nosso que também está aqui conosco, e é uma grande honra tê-los aqui, porque o que é importante, a gente falou disso naquele briefing que tivemos antes, né, o Renan? A UER Ideias não é uma empresa de consultoria, mas ela está buscando conhecer essas ferramentas novas exatamente para que o nosso colega engenheiro técnico de segurança que está acompanhando o nosso trabalho conheça a facilidade, como eu disse naquele vídeo ontem, a efetividade de excelência do seu trabalho, né? Então, eu acredito que, primeiro, vocês estão de parabéns por acreditar na segurança do trabalho e em meu nome, de todo mundo da segurança, a gente tem que agradecer por empresas como a SUS que estão se preocupando com o nosso tema, que, infelizmente, devido à Covid, ela está em evidência novamente, mas é um assunto que tem que permear diariamente dentro das empresas. Eu acredito que juntos podemos levar esse tipo de informação. Eu acho que a informação para todo mundo é sempre bem-vinda, né? Como agora a EPI é um tema que caiu na boca de todo mundo, então qualquer pessoa agora já ouviu em mídias tradicionais falar sobre equipamento de proteção individual. Esse conhecimento ele acaba avançando um nível, né, para todo mundo. Então você começa a colocar no radar das pessoas que segurança do trabalho é alguma coisa muito importante, né? Que a gente como trabalha com isso o dia todo, todos os dias, a gente sabe da importância, mas às vezes isso não está tão visível e não está tão claro para todo mundo, né? E acho que o Covid veio para alertar todo mundo que isso é um tema super importante, não só para prevenção do vírus, né? Mas também para prevenção da vida, de acidente, de tudo que existe aí no dia a dia do trabalho. E também nesse mundo nosso corrido, a otimização de tempo e resultado, eu acho que o seu aplicativo da OnSafety ele vem muito a trazer a solução também para o empresariado, né, Renan? Uhum. A gente Então, tem, desde o começo, né, como eu falei, a gente tem como ideia a mobilidade, né? Porque o que a gente identificou? O trabalho da segurança do trabalho geralmente pode ser resumido, né, assim, sendo um pouco sucinto, em identificar riscos e evidenciar esses riscos e depois reportar esses riscos para que eles sejam resolvidos, né? sim, Quanto menor for o tempo entre a identificação e o tratamento do risco, melhor para o trabalhador, né? Você vai conseguir reduzir acidentes, vai conseguir evitar acidentes e vai ter a saúde do trabalhador muito melhor. Então, a gente identificou que uma coisa muito simples, né? Você, por exemplo, para uma empresa de assessoria, você vai na empresa, no cliente, faz uma visita, identifica esses problemas. Demora lá 4 horas para você fazer uma inspeção de segurança completa com com tudo que é aplicável para uma empresa média, pequena e média. Depois você precisa levar essas informações para o seu escritório, consolidar elas de uma forma que fique fácil de você apresentar para o seu cliente e explicar para ele como que ele tem que resolver aqueles problemas. Esse tempo entre você chegar no seu escritório e finalizar o seu relatório, o seu cliente está no escuro, né? O ideal seria que essa informação saísse da empresa dele, né, a partir das suas coletas, e já chegasse para ele como um relatório, falando tudo que precisa ser feito. E é nisso que a gente trabalha, né? Encurtar o tempo onde o profissional de segurança fica dentro do escritório, ou alguém fica dentro do escritório executando tarefas manuais como gerar relatório, por exemplo, né? Então, na nossa solução, a gente sempre tenta levar funções e funcionalidades que encurtem o caminho entre a coleta e o reporte. Então, a gente tem, por exemplo, hoje a geração automática de relatório, né? A notificação de ações corretivas, né? Então, todas essas informações, elas acontecem meio que em tempo real, né? Você identifica e o seu cliente fica sabendo. Mais ou menos isso. ó, então vamos começar a tirar a dúvida do povo aqui. Depois a gente vai entrar. Primeiro dar mais uns boa noite, Francisco, Ricardo, Gisele, Daniel aqui de Uberlândia. O Luciano Cunha fez uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: se o sistema seu ele gera os PPRAs, o LTCAT, o PCMSO, Tá.
eu acho que tem uma diferença, mas é importante você mostrar para a gente aí. Sim. Ó, e tem Quando a gente começou o trabalho, a gente começou com a parte de inspeção de segurança. Hoje a gente tem dentro do sim, nosso sistema todas as NRs para você poder fazer checklist. Nós ainda não temos dentro do sistema a geração dos documentos base do PPRA, PCMSO, LTCAT, laudos, etc. O que nós temos o que nós temos dentro do nosso sistema atualmente é a geração, a identificação dos riscos ambientais que são necessários lá para o S2240 do E-Social, tá? sim. E a partir dessa funcionalidade você consegue identificar o risco, consegue identificar quem são os trabalhadores, montar lá os seus GHEs e gerar relatórios com essas informações. A gente ainda não tem a geração do documento base. O que a gente está trabalhando agora é a geração do PGR, certo? Então a gente está com um novo projeto que vai sair até o final do ano, junto com o SESI e o Senai, no projeto do SESI Tech, onde a gente está desenvolvendo a análise de risco do começo até o monitoramento. Então, a gente está fazendo nesse projeto a identificação, análise qualitativa e quantitativa, identificação das medidas de controle, geração de plano de ação, monitoramento e acompanhamento do plano de ação para retroalimentar esse documento ano após ano. Então, até o final do ano, a gente vai ter uma solução mobile onde o profissional de segurança vai poder ir a campo com o celular ou com o tablet, coletar essas informações, depois no escritório complementar essas informações, né? Sem a necessidade, né, o que é mais importante, sem a necessidade de retrabalho. Então, tudo que ele identificou lá em campo, ele não precisa ficar reescrevendo, tá? E aí sim a geração de um documento base lá do seu PGR. Tá? Mas, na verdade, então, todos os riscos que você precisa para a formatação do seu produto, PPRA, LTCAT, o seu sistema já levanta esses riscos. Já, de uma forma mais simples para atender o S2240 lá do E-Social. Então, nós temos já dentro do Exatamente. sistema todas a tabela 24, né, dos riscos, e você consegue fazer a análise qualitativa e quantitativa e depois identificar quem são os trabalhadores expostos a esses riscos e gerar os relatórios. É muito bom. O que eu acho importante, nós vamos ter uma apresentaçãozinha prática, assim, Eu posso mostrar com agora para você. ti. Pronto. Então, ó, um abraço só para o Gustavo, para o Gislene e o Cosmo disse uma coisa. Parabéns por existir pessoas que se preocupam com essa facilidade da informação. Hoje a gente está criando tanta dificuldade para fazer coisas óbvias e o mestre Cosmo sempre é pontual. Agradeço sempre ele. Então, por Né? favor, Renan, nos mostre essa facilidade aí. Tá. Então aqui, ó. Aí, ó. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, eu estou conseguindo ver Vou bem. Ó, dar o Mestre Tavares, aí, ó. um zoomzinho Muito aqui. bacana. Bom, então, hoje no aplicativo, o que a gente tem aqui na análise de risco, né? A identificação dos GHEs que foram criados, né? Aí dentro desse GHE eu consigo colocar qual é o meu ambiente, a minha descrição do ambiente e depois lá do lado quais são os trabalhadores que estão expostos, aí você tem as funções e tudo mais. Dentro de cada GHE você consegue identificar os riscos. Então aqui eu tenho risco de ruído e uma diferença de nível, né? Na hora de fazer o lançamento desse risco, eu tenho aqui, ó, a lista completa de todos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos lá da tabela 24. Eu consigo fazer a análise quantitativa desse risco, né, colocando lá o valor final, o limite de tolerância e identificar quais são as minhas medidas de controle para mitigar aquele risco. Então, eu tenho EPCs e EPIs, tá? Aí eu consigo colocar esses EPCs e EPIs e depois dizer quem são as pessoas expostas àquele risco. Então, aqui eu tenho basicamente o GHE do meu ambiente, né, da minha empresa, e aí, a partir dessa informação, eu consigo gerar os relatórios. Tá, deixa eu abrir um relatório. Condição ambiental. Aí você consegue, dentro do relatório, ter essa visão aqui. Aí. Ter essa visão macro das identificações que você fez. Então, eu tenho aqui o ambiente. Deixa eu só puxar para o lado aqui. Aqui. Ambiente. Os riscos que eu identifiquei, né? Se ele é físico, químico, biológico. E os
tá? Então, o que nós temos aqui é uma forma bem sucinta, bem simples, para você fazer a identificação, e a partir disso já tem outra coisa que é interessante. Então, a gente tem um outro módulo que é para ASO, né? Então, lá no ASO, eu já puxo essa informação de riscos para mostrar no ASO do funcionário. Então, quando eu identifiquei o risco do funcionário, ele já vai lá no ASO junto com os exames dele, quais foram os riscos que eu identifiquei para ele. Tá? E outra coisa também, que você já inclui uma informação com a outra. Nós temos um outro módulo de controle de EPI, certo? No módulo de controle de EPI, a gente precisa, o SESMIT precisa definir quais são os equipamentos que aquela função precisa utilizar. Então, eu coloco lá que aquele trabalhador precisa utilizar um capacete e uma bota com CA específico. Eu faço essa identificação aqui no meu risco, na minha análise de Sim. risco. Lá no meu controle de EPI, eu consigo saber se aquele funcionário, né, se aquele trabalhador recebeu o EPI e se está em dia a entrega daquele EPI. E aí eu mostro. Então, o sistema mostra para o usuário se você, por exemplo, eu entreguei, eu preciso usar. Eu estou usando ou não estou, e se a entrega está válida ou se eu já deveria ter trocado aquele equipamento. Então, uma coisa importante também, que eu tenho aqui a apresentação do sistema, ela é mais bem descritiva no sentido de qual o tipo de monitoramento que você acabou de falar, o fornecimento e controle, e também a responsabilidade. Ele também apresenta a questão da NR1, né, da responsabilidade do empregador e do empregado no que diz respeito à entrega e na guarda e Exatamente. higienização e manuseio. Lá no Então, ele é bem E-Social, completo. lá no Pode ficar com E-Social, quando você está identificando que você colocou uma medida de controle que é um EPI, você precisa dizer se já foi tentado uma medida coletiva, né? Se aquele Sim. EPI está higienizado ou não, né? Tem uma série de questões que você precisa resolver. Isso está dentro do sistema também. Então, isso é muito bacana. Aproveitando aqui, ó, estamos com a presença do mestre Vomar Menzoni aqui conosco, Ambi.ente Seguro e Calfor Engenharia. Eu vou ter que dar um jeito de comprar uma Bem-vindos. tela para me enxergar. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Renan, eu acho que, por exemplo, a entrega, vamos, como dizia o mestre Gomar, vamos justificar e fundamentar, né? Uhum. Quando você fala da entrega do seu EPI, ela se faz de forma digital, não é isso? A Sim. assinatura. Então, esse detalhamento, eu acho que é importante, que esses dias eu até compartilhei com você uma dúvida do colega Carlos da C2 Consult, que trabalha no setor de prefeituras, você tem como fazer essa gestão no seu sistema de forma por ambiente, ou seja, mecânica, maquinário. Então, eu acho que isso é muito importante. O Luciano foi mandando pôr óculos, eu vou chegar lá. Mas você possa trazer essa tipificação mais específica, porque eu acredito que esse é o facilitador do que os nossos colegas que estão no campo vão identificar como uma ferramenta de brevidade de trabalho. Olha, eu vou fazer aqui a entrega do EPI, já vou recolher aqui a assinatura do trabalhador, ele vai gerar um relatório com a sua assinatura. No caso, é uma assinatura digital feita manualmente, não é a que usa o token, né? A Não. pessoa pode assinar no próprio sistema. Isso. Fique à Vamos vontade. lá. Qual que é o problema de você fazer uma entrega de EPI manual? Né? O primeiro problema, você está trabalhando com uma ficha e se você tiver que fazer uma entrega distribuída, igual, vamos supor, uma construção civil, você tem um trabalhador que está numa obra hoje e na outra obra há uma semana. Você precisa movimentar essa ficha. A chance de você perder essa ficha ou que ela extravie de alguma forma é muito grande. Então você precisa sempre ter, por exemplo, duas fichas, uma em cada obra. O problema de Sim. duas fichas é que você não tem a informação consolidada. Você pode estar gastando mais EPI do que é o necessário, ou você pode estar esquecendo de entregar EPI para o funcionário, que é muito pior. Tá? Qual que é o outro problema? Muitas vezes acontece da entrega de EPI ser feita, aí o SESMIT faz lá o registro na ficha, só que o funcionário já saiu, já foi embora. E aí ele vai assinar em outro momento. Aí você abre um passivo trabalhista. Né? Se chegar uma fiscalização,
você se ferrou, né? É Vai a fazer. famosa ficha assinada, tudo num dia só, né? Eu também. Todos É, os o dias, assistente todas as técnico assinaturas entram adora num esse tipo dia. de ficha. Então, você tem um grande problema aí, tanto de passivo trabalhista quanto de esquecer, né? Sim. O que que a gente trouxe de solução e o que que a gente acha que é o interessante de fazer? Primeiro, a entrega tem que ser feita e assinada na hora. Eu sei que muitas vezes você não tem o sistema lá na hora para entregar, por isso a gente leva a mobilidade. Você tem o seu celular. O seu celular está sempre contigo, a não ser que você esteja Sim. trabalhando num local confinado, onde não é possível usar, o celular está sempre disponível. Então você pode abrir o seu celular e fazer a entrega de EPI e assinar eletronicamente. Aí assim, tá, Renan, mas é permitido assinar eletronicamente? É, né? Lá na NR6 existe uma linha que fala sobre a única linha que fala sobre o registro da entrega. Ela fala que a assinatura do funcionário pode ser coletada, do trabalhador, pode ser feita de forma eletrônica ou manual. O que que é É. importante? O importante é registrar. O importante é que E o seu até porque funcionário. você pode fotografar a entrega e a assinatura. Isso vai também para dentro do sistema. Isso. Então, quando você vai fazer a entrega do EPI, você pode pedir para o seu funcionário assinar o nome dele. A Sim. caligrafia do nome dele, mesmo não sendo igual a você fazer no papel, existe um padrão. Quando você vai ver a ficha de EPI do seu funcionário, todas as entregas com o nome dele assinado, você vai ver que o padrão se mantém. Se você tiver alguma reclamação ou algum processo, alguma coisa assim, que tem aqui para a justiça, essa assinatura pode ser comparada com outras assinaturas e com um legista vai conseguir identificar se aquela assinatura é legal, tá certa ou não, tá? Então, Sim. existe essa possibilidade. Outra possibilidade é você fazer entrega com a biometria. Aí você vai usar um camaradinha tipo esse aqui, ó, que é Aí. o leitor biométrico. Digital não se falsifica, né, meu amigo? A digital fica mais difícil. Então, o que vai Pronto. acontecer? Você cadastra a biometria dos seus funcionários na nossa base e quando você for entregar o EPI, você pede para ele colocar o dedo ali no leitor biométrico e funciona. Aí, assim, outra vantagem. Esse leitor biométrico funciona no aplicativo. Então, você já economiza tempo aí também. Você não precisa pedir para o seu funcionário ir lá no almoxarifado ou na empresa ou num lugar onde tem um computador para fazer o registro. Você pega um cabo OTG, tipo esse daqui, um cabinho OTG, pluga o leitor biométrico no seu celular e faz a entrega do EPI, tá? Sim. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho a cara de como que é isso, essa entrega. Ó, então, aqui eu tenho todas as entregas que já foram feitas, tá, no meu aplicativo. Eu posso clicar em cima de uma entrega dessa e trocar o equipamento, fazer uma cópia daquele registro para uma nova entrega, devolver aquele equipamento. E ele já me mostra aqui, inclusive, as previsões de troca do equipamento. Então, esse calçado bota do Fernando tem previsão de devolução dia 13/12, né? Então, na hora de entregar, eu vou selecionar o trabalhador, selecionar o equipamento pelo CA, aí nós já temos todos os equipamentos. Você não precisa digitar ou escrever o nome do equipamento. Você pesquisa pelo CA ou pelo nome, você já tem acesso a todos eles, tá? Aí você já economizou um tempo também, porque ao invés de você escrever o nome do equipamento inteiro, você vai digitar 4, 5 números e vai ter essa informação. E aí, quando você salva, o sistema já pede para você fazer a assinatura. Aí você tem as duas opções, ou o leitor biométrico ou a assinatura eletrônica, tá? Não, muito bom. O Adir, que eu acho muito importante, que diz que, nesse caso, o seu sistema ajuda aos profissionais poderem fazer prevenção de fato. Por quê? Porque você vai otimizar esse levantamento documental e vai sobrar mais tempo para você fazer prevenção dentro da sua empresa, Exatamente. né? E o Luciano está perguntando aqui se o software é multi-empresa, ou seja, ele pode. Sim, sim. A gente trabalha com diversas empresas que são prestadoras de serviço. Então, a hierarquia do nosso sistema hoje ela funciona da seguinte maneira: existe uma empresa principal, que seria a assessoria, né? E existem empresas secundárias, que seriam as empresas que você está prestando serviço. Para cada empresa existe uma configuração diferente, todos os dados são separados, você pode criar usuários específicos para cada empresa e disponibilizar inclusive para o seu cliente. Então, outra economia de tempo aí. Ao invés de você precisar
coletar informação, gerar o relatório, entregar para o seu cliente, nem que seja por e-mail, você dá um login para o seu cliente e você fala assim, ó, se você quiser a qualquer momento acessar o sistema e gerar os seus relatórios, é só acessar o sistema com esse login aqui, você vai ter acesso a tudo que é da sua empresa. E aí, para assessoria, você pode ficar tranquilo que ele só vai poder acessar as informações das empresas que você permitiu para ele fazer. Então, no caso da contratante e das terceirizadas, ela pode distribuir esse mesmo processo para todas elas. Também pode ser, por exemplo, matriz e filial, né? Contratante e Sim. terceiro, né? Assessoria, empresas, clientes. Aí você pode montar essa configuração do jeito que você achar mais conveniente. Tá? Então, eu acredito, Renan, que essa é uma mudança que não tem volta. A gente estava falando disso, né? Eu sou dos últimos. O Cosmo e o Ivomar, nós somos os últimos dinossauros. Vou pôr o Adir com a gente nessa aí, porque o Luciano é mais novo, mas não é muito também. Mas ele está te parabenizando pela funcionalidade. Obrigado. Eu acredito que é essa o objetivo dos 2D de prosa, né, Renan? É trazer não ferramentas, mas sim uma forma de pensamento, porque é assim que foi feito o produto, né? Exato. Para facilitar. Eu Eu penso acredito. assim, na minha vida mesmo. Toda vez que eu preciso escrever alguma coisa que não é a versão final, eu sempre faço ele digital. Porque digital eu consigo dar Ctrl C, Ctrl V. No papel eu não consigo. Então, claro que é um pouco de gosto, né, de cada um, mas tudo que eu faço eu tento fazer em meio digital porque eu consigo replicar isso com facilidade. Tudo que eu faço no meu dia a dia, né, eu sou programador, então eu gosto bastante disso, mas tudo que eu faço, que eu percebo que é uma atividade manual, e que ela é muito simples para ser replicada diversas vezes e automatizada, eu procuro uma forma de automatizar. Né? Então, até, por exemplo, eu tô fazendo uma campanha para a empresa de saúde para o controle de EPI. Né? E aí eu recebo diversos e-mails e eu preciso criar a conta dessas pessoas depois que elas me respondem o e-mail. Eu criei um script para isso. Né? Então, eu já estava vendo que aquele negócio estava ficando muito manual e eu precisava ficar fazendo aquela mesma atividade rotineira todo dia, várias vezes. Falei, não, vamos perder um tempo, perder não, né? Vamos gastar um tempo aqui nesse negócio, nem que seja 3, 4, 5 vezes o tempo de fazer um, mas para que aquilo economize o tempo de várias para frente, entendeu? Que você já Então, vai criar um processo, né, inicial. exatamente. Então, você precisa criar nas suas rotinas diárias, identificar primeiro quais são as atividades que estão consumindo tempo, que poderiam ser automatizadas, e tem diversos sistemas, programas, você não precisa saber programar, né? Tem diversos sistemas, aplicativos, ferramentas que te ajudam a automatizar processo, né? Agenda, Trello, para você conferir tarefas, né? Tem diversas atividades para. E agora, principalmente agora que a gente está em quarentena, muitas pessoas estão em quarentena, essa necessidade de digitalizar as coisas se tornou cada vez mais evidente. Né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa empresa ela está tão digitalizada que quando a gente precisou mandar todo mundo para casa para trabalhar, eu simplesmente falei assim, pessoal, a gente tem essas ferramentas aqui que vocês já usam todo dia, pega um fone de ouvido cada um, pega um notebook quem não tem, pode ir para casa e continua usando as mesmas coisas. Então a gente faz o trabalho de casa do mesmo jeito que a gente fazia lá. Entendeu? Então, é nisso que a gente consegue identificar que a gente está economizando tempo, né? Porque muitas empresas estavam com todo o processo manual e aí quando chegou agora na hora da quarentena, precisou se reinventar e mudar todo o processo para conseguir trabalhar. E aí perdeu Eu tempo. que eu digo, eu que eu digo. Aconteceu A gente contigo? teve que. Rapaz, está acontecendo diariamente. Todo dia a gente está tendo que buscar uma forma nova de fazer o que a gente fazia antes, Claro né, que Renan? assim, guardadas as devidas proporções, porque eu sei que tem muita atividade que não dá para fazer de casa e que não dá para automatizar, mas assim, existe sempre alguma atividade no dia a dia que você conseguiria dar uma melhoria no processo dela, tá? Alguma tarefa Não, olha, pequena, alguma tarefa que te consome aí meia hora, 40 minutos por dia que você poderia
gastar 2, 3 horas resolvendo, achando uma solução para ela te gastar 2, 3 minutos ao invés de 40. É o tal da otimização do tempo, resultado e menor custo, né? É o caminho. Você está dando risada, né? Eu estou aqui no telefone hoje das 9 da manhã às 5 da tarde, resolvendo as otimizações. Olha só, Mas Deus vai nos abençoar. tá certo. Renan, aqui a gente tem essa pegada mais leve. A gente mandar um abraço para Maria da Penha ali de Araguari. Esther Melo está conosco também. O Luciano estava perguntando sobre a questão de como se gera. Você também está vendo as perguntas aí, né, Renan? Tô. A emissão do ASO e o atendimento médico do trabalho. Depois que você responder isso, eu acho importante também a gente entrar um pouco nessa parte de. E me parece que também tem a questão das conformidades e não conformidades dentro dos relatórios emitidos, essa métrica, né, dos. Então, passo para você de novo aí a palavra e nós vamos tentar trocar ideia com o pessoal aí. Beleza, então na parte do ASO, o que a gente tem também é uma funcionalidade que não é complexa, ela é bem simples. Sim. E a ideia dela aqui é você conseguir registrar o ASO e os exames complementares dos seus funcionários para não perder o prazo de renovar isso. Tá? Então, basicamente, o que o nosso sistema faz é isso. Você identifica, que é o que está lá no S2220. S2220 do E-Social, né? Monitoramento da saúde do trabalhador. Então, você identifica, cadastra o ASO, né? Registra o ASO do funcionário, coloca lá se ele está apto ou não, a data da realização do ASO, registra quem foi o médico, né? Você cadastra o médico lá uma vez e depois usa ele diversas vezes, registra quais foram os exames, aí tá lá dentro do sistema a gente já tem toda a tabela 27, se eu não me engano, que é a dos exames. Você identifica os exames, coloca a data e para o ASO e para os exames complementares você define a validade. Né? Então, quantos dias é de validade aquele ASO ou aquele exame? 60 dias, 180 dias, 365 dias? Aí o sistema vai te enviar um e-mail próximo daquela data de vencimento te avisando que precisa ser refeito aquele ASO ou aquele exame complementar. Tá? Então, e aí isso já integra também lá com o S2220 do E-Social. Né? Aí o que o sistema vai te mandar de e-mail? Eu tenho um e-mail aqui que é do controle de EPI, mas o do ASO é bem semelhante, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui o modelo. Ele vai te mostrar aqui, ó, ele vai te mandar um e-mail na segunda-feira de manhã cedinho, falando quais são os trabalhadores e os exames, nesse caso aqui são EPIs, tá? Mas quais são os exames que estão vencendo naquele período. Então ele fala a data do exame e a data de renovação, tá? O nome do estabelecimento que aquela pessoa trabalha e o nome do colaborador com o CPF dela. Então, uma forma simples de você ser notificado e não esquecer. Assim, muita gente usa planilha Excel, né, para fazer esse trabalho. Funciona. A planilha Excel funciona. Mas você precisa ter a disciplina de acessar essa planilha Excel diariamente para ver os exames que estão vencendo, né? O Sim. sistema que te dá isso de uma forma bem simples, né? Outra coisa, a gente já integra a informação com o evento 2220 lá do social, então você teria que fazer isso manualmente de outra forma. Então são pequenos pontos de otimização de tempo. O lançamento do ASO, esse a gente não tem mobile, tá? Quando a gente foi fazer, nós fizemos uma pesquisa entre os nossos clientes e a gente identificou que não é uma atividade que é feita. A gente já tinha feito a pesquisa antes, a gente consultou nossos clientes também, não é uma coisa que é feita comumente no campo, né? É mais feito em escritório mesmo. Então a gente fez ele no web, só no sistema web mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente estava até falando esses dias, são atividades, apesar de similares, com objetivos diferentes. Esses levantamentos de risco, eles são muito efetivos para a empresa no que diz respeito a tempo e resultado, né, de conhecimento daquela área ou da atividade. E a questão do LTCAT, do PCMSO, é uma atividade já secundária, ou seja, já foi levantado um risco, né, um ambiente, uma necessidade, e outros sistemas fazem também essa, e aí tem vários outros tipos de sistemas, a gente até tem a futura participação aqui do sistema ESO, que já vem nessa área de laudo, mas eu acredito que o diferencial dentro do OnSafety é exatamente a facilidade do levantamento do ambiente de trabalho, a adequação
física ali naquele momento já de EPI, de treinamento, ele também fala dos treinamentos, né, Renan? Também, temos também. Não, é porque eu estudei hoje, para falar conosco. Tá sabendo bem do sistema. Não, então uma coisa que a gente brinca muito na área de perícias trabalhistas, que é uma área que eu atuo bastante, e aqui temos o mestre Ivomar, né, o Luciano Cunha também é perito, que é a comprovação do que se alega no documento, seja na ficha de EPI. Ah, mas a gente deu treinamento. Que, rapidamente, para citar um caso aqui, eu tive um caso de uma perícia onde DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, foi apresentado como um treinamento. DDS, o próprio nome já fala, né? Diálogo diário, que quando muito vai meia hora, mas geralmente é 15 minutinhos ali, uma, duas vezes por semana, e você não tem a documentação de treinamentos básicos para o trabalhador. Então, eu acredito que essa cogestão do sistema e esse aviso do sistema ao profissional do SESMIT, lembrando dos treinamentos, dos ASOS, da forma dos EPIs. Então, eu acredito que otimizar de fato e fazer um trabalho, não vou dizer expresso, mas efetivo no campo, para você poder, como o Adir bem colocou, você ter tempo para fazer segurança do trabalho. Exato. Né? Se Da sua você empresa. fica metade do seu dia dentro do escritório, você não está fazendo segurança do trabalho metade do seu dia, né? Se você puder simplificar essas atividades que são braçais e que não estão efetivamente gerando um valor, né? Você pode colocar em prática todo o seu conhecimento como profissional de segurança em campo, né? Que é o mais interessante. Então, e com esse tipo de atividade, você também pode reduzir custos para o seu empresário. Porque aqui a gente tem a intenção também de mostrar para o empresário e para o pessoal que trabalha nas empresas como o profissional de SESMIT é importante nessa interlocução de ferramentas. Não é só chegar lá e falar, ó, vamos comprar aqui o sistema TOTUS, custa 200 milhões de reais, que vai resolver. Mas se você não conseguir mostrar aonde ele vai resolver. Exato. Né? Não estou dizendo que o sistema TOTUS é ruim, de forma alguma. Eu estou querendo dizer que são singularidades do processo de trabalho que, para mim, é um trabalho do SESMIT, de levar ao gestor, ao proprietário da empresa, o porquê de se investir nisso. E eu acho que também é importante dizer, né, Renan, que você pudesse, Eltinho, boa noite, e assim, que você pudesse passar para a gente também. Nós já estamos chegando a 40 minutos de live, viu, Renan? Eu te falei que a coisa boa. Então, assim, que você pudesse também, a gente quer que você possa também apresentar essa questão que a gente estava falando aqui, das estatísticas, né, das conformidades que o sistema também apresenta, e também poder falar um pouco, como diz o Nestor, brinca muito nisso, né, que nós já estamos quase chegando na hora daqueles agradecimentos, de explicar para as pessoas como é efetivo o seu processo e que ele não é oneroso. Atualmente, então, o processo de inspeção, uma das coisas que toma bastante tempo do profissional é fazer esse monitoramento das normas que são atualizadas, né? Dentro do OnSafety, as normas são atualizadas automaticamente. Então, no momento que tiver uma atualização como teve NR12, NR1, NR2, um tempo atrás, ela já vai ficar disponível para você dentro do seu sistema, e aí basta você ir lá e arrastar os novos itens, né? Aí a gente tem uma coisa que é assim, quando a norma atualiza alguma linha da norma, a gente já faz essa atualização automática e ela já se reflete automaticamente no seu sistema. Quando ela muda por inteiro, igual aconteceu com o NR12, eles simplesmente escreveram ela inteira, aí fica mais difícil fazer esse mapeamento de item para item. Aí a gente acabou criando uma nova NR12, NR18 também, que vai entrar agora em vigor no outro ano, né? A gente criou a nova e aí você pode atualizar o seu checklist. Muito bom. Ó, o Weber está perguntando aqui, está dando boa noite, perguntando, o Master SST, seja bem-vindo. Pode fazer uma pergunta? Aqui é a casa das perguntas, né, Renan? Exatamente. Fique à vontade. Renan, eu acho que a gente podia entrar, agora nós vamos ganhar um tempo a mais, ver essa questão. Ó, Fernanda Garcia, grande amiga, ela estava em Goiânia, grande engenheira.
a questão dos, como eu estava te dizendo, para a gente voltar na fase dos relatórios das conformidades e é daqueles, mestre Wellington Tavares está com nós de novo, que aqui caiu, mas não levanta e a turma é firme. Muito obrigado aí quem está voltando para a gente. Então, na parte de inspeção, vou até mostrar aqui para vocês. Você consegue criar dentro da sua área, né, as unidades que você está atendendo, né, que são aqui as empresas, né, que pode ser seus clientes ou suas unidades da empresa que você está trabalhando. E aí você consegue criar os ambientes. Então, você consegue subdividir essa unidade em diversos ambientes e dentro de cada ambiente configurar o seu checklist. Então, aqui, ó, a gente já tem aqui todas as NRs disponíveis. Então, tem NR1, 2, 3, 4, 5, todas aqui. Você marca a NR e aí você já tem todos os grupos aqui disponíveis para você colocar no seu checklist. Então, você só arrasta e aquele grupo inteiro de normas no formato de checklist já estão dentro da sua inspeção. E aí, se você quiser um nível um pouco mais específico de edição, você consegue editar ele a nível de item. Então, aqui, ó, eu estou editando meu item, meu grupo 12.1 da NR12. Eu tenho todas as linhas do grupo 12.1. Eu posso remover caso eu não queira aquele item no meu checklist, porque não faz sentido, não é aplicável, etc. Então eu personalizo esse meu checklist do jeito que eu achar conveniente. Quando eu finalizo essa minha edição aqui, ele já está disponível no meu aplicativo. Então eu vou fazer inspeção, né? Aqui eu estou no aplicativo lá no celular. Eu vou ver os grupos, que são os setores, na verdade, né? Depois eu vejo os grupos da minha inspeção e aqueles itens de checklist. Aí eu posso fazer a identificação das não conformidades. Então, aquele item específico, ele está ok? Não está ok? Está insuficiente? Não é aplicável? Eu quero tirar uma foto, quero colocar uma observação de texto. Eu posso fazer todas essas evidências direto no item. Aí eu tenho rastreabilidade. Né? Por que é bom a rastreabilidade? Porque quando você faz isso do jeito manual, eu vejo muito nossos clientes comentando com a gente que ele vai no cliente ou vai na empresa, na unidade, tira foto. Aí tira um monte de foto. Deixa tudo lá no celular. Né? Aí depois ele faz todas as identificações das não conformidades e volta para montar o relatório. Aí ele vai colocar as fotos no relatório. Ele tem uma pasta com 50 fotos. Ele precisa, para cada foto, colocar no Word, editar o tamanho da foto, arrumar a proporção, arrumar o negócio, achar onde pôr a foto, que é pior ainda, que às vezes você tira um monte de foto e nem lembra nem onde que é para colocar. Aí você acaba perdendo a evidência. Né? Qual que é a vantagem aqui? Você não perde a evidência. Você tem a foto direto no item. E depois você tem o seu relatório. Né? O relatório Tem duas perguntas aqui, Renan, que eu acho que vem no que você está dizendo. O Weber está perguntando uma coisa sobre o CA dos EPIs. Se ele venceu, mas a validação não, posso dar esse EPI para o meu empregado? Existe uma normativa que fala que sim, né? Pode. Não vou me lembrar o número dela, mas se ele está dentro da validade de fabricação hoje, você pode utilizar. E o Mestre Olímpio tem uma boa aqui, ó. O seu sistema, Renato, tem como eu fazer o checklist offline para quando eu chegar no escritório eu conectar a internet e me ligar os dados? Muito boa pergunta, Mestre Olímpio. Parece que a gente combinou. Para isso que serve o sistema. Todo o trabalho que a gente faz no aplicativo é pensando no momento onde você não vai ter internet. Então, basicamente tudo, né, quase tudo do sistema funciona sem internet e o checklist é um deles. Então, vamos supor que você não tem internet lá no lugar onde você vai fazer a inspeção. Tudo bem. Antes de sair do seu escritório, você clica no botão para iniciar a inspeção. Ele vai puxar todas as informações para dentro do seu aplicativo e vai salvar. Chegou lá na unidade, na empresa, você vai abrir o checklist, clicar lá em continuar, começar a fazer sua inspeção, coletar foto, observação, não conformidade, tudo offline. Quando você terminou a sua inspeção, você fecha o aplicativo e vai embora. Fecha o aplicativo, voltou para o escritório, tem internet agora? Abre o aplicativo de novo, clica num botão. Clicou no botão, ele vai mandar as informações para o servidor, gerar o relatório e mandar para você. Muito bom. Aqui só para... O Wellington Tavares é um amigo que esteve conosco aqui sobre gestão e ele está trazendo aqui a informação da nota técnica, viu? O amigo que perguntou sobre a EPI, é a nota técnica 146. Cara, a gente tem uns amigos muito bons aqui com a gente. Não falta informação. O CA do equipamento, você não pode comprar um equipamento com CA vencido, né? Exato.
é o que a legislação fala. Você pode entregar. Tanto que hoje, no aplicativo, como a gente não controla a compra de equipamento, a gente tem o CA, nós trazemos, a gente tem uma parceria com o site Consulta CA, conhecem? Não, eu só uso ele. Exato. Então, o nosso aplicativo está conectado com Consulta CA. Toda vez que Sim. você vai procurar por um EPI, se por acaso ele não tiver na nossa base ainda, que é difícil, você pode clicar um botãozinho, ele vai buscar lá no Consulta CA e puxar para dentro do aplicativo e essa informação vai ficar toda disponível lá. Então, significa que ele se mantém, né, atualizando. Ou Exato. seja, é uma coisa que não tem no sistema primário. Quando você digita ele, por ter esse link com Consulta CA, ele Isso. já E é transporta para uma, dentro do sistema e se torna uma informação contínua. e é uma informação colaborativa, porque você usando o sistema e procurando pelo equipamento, eu, quando procurar na próxima vez, ele já vai estar lá. Sim, muito Porque é bom. uma base única e a gente busca essa informação lá do CA, né? Ó, o Antônio Olimpo está falando aqui, ó, eu estou louco até de um sistema desses para auditoria muito tempo. Estava pensando em contratar alguém para morar. Ô, mestre Tavares, você conhece o slogan da UR10. Aqui o comum é ser diferente, é trazer facilidade para os amigos. É, Lembrando, né, que uma coisa importante, nós já temos o material da OnSafety no link principal do nosso Instagram. Nós vamos ter alguma novidade que a OnSafety vai disponibilizar para nossos colegas aí, ô, meu amigo Renan? rapaz, a gente pode fazer uma promoção aí. Quem fechar Promoção, pelo o link, pessoal gosta. O quem fechar que, que pelo você pode... link aí, quem fechar pelo link do 2Ds de prosa, a gente dá um desconto de 10% nas mensalidades aí. Fechou. Não, então nós vamos fazer diferente para ficar mais fácil para o OnSafety, porque senão depois eu vou ter que ficar mandando isso aí para o Renan. Seguinte, então no Instagram da OnSafety, você vai falar, eu vi no asterisco 2 dedos de prosa e vai ganhar o seu desconto, porque aí você faz um controle direto. Fechou. Isso não estava combinado, viu, gente? Não tava. Aqui não tem roteiro neste programa. Você está Mas rindo, então, né? Ó, então, assim, você consegue. Uma das vantagens é essa, né, da inspeção. A outra vantagem é que você consegue comunicar o seu relatório com muito mais facilidade. Então, acabou a inspeção, aquele trabalho de você voltar para o escritório, montar foto, não sei o que, não precisa, porque ele já vai estar montado. Aí eu quero comunicar esse meu relatório pro meu cliente. Beleza. Eu vou clicar num botão, ele vai mandar esse mesmo relatório, esse PDF desse relatório, para o meu cliente. Né? Ele não manda automático, podem ficar tranquilo. Se você finaliza a sua inspeção, a única pessoa que recebe é a pessoa que fez a inspeção, o profissional de segurança. Aí você consegue depois enviar esses dados para o seu cliente. E aí tem outra coisa importante, que também é uma economia de tempo. Foi lá no cliente, identificou um monte de não conformidade. Você pode criar o plano de ação para resolver essas não conformidades. Então eu tenho lá, sei lá, uma ação é realizar um treinamento. Quem é o responsável por esse treinamento? É o Whindersson. Beleza, então eu vou colocar ele lá como responsável. O sistema automaticamente vai mandar um e-mail para ele falando assim: o Renan criou uma ação corretiva para você. E aí a gente mostra o detalhamento da ação, que é tipo isso aqui, ó. Tá? Então, olá, tal pessoa criou uma ação para você no ambiente tal. E aí todo o detalhamento da ação, o que tem que ser feito, qual é o prazo, a justificativa, o custo, metodologia. Então a gente tem dentro do sistema o 5W2H. A gente trabalha com o 5W2H como ferramenta de plano de ação. Então você identificou a não conformidade, direto na não conformidade, cria a ação corretiva e já direciona isso para alguém. Quando essa informação for para o servidor, ele já dispara as notificações. E outra coisa, se essa ação estiver vencendo, ele vai receber outro e-mail falando, ó, tá vencendo a sua ação corretiva. Se ela vencer, a gente vai ficar mandando toda semana, até resolver o problema, a gente manda a notificação para resolver. então isso é um adicional do sistema. Ele é o seu grilinho verde, né? Na verdade. Exatamente. Se você seguir, ó, dá mais uns boa noite aqui, que agora nós ganhar mais tempo, né, Renan? Começou de novo. Então, assim, aqui, ó, a Laurissa, tem um colega, o Agnaldo falou que estaria conosco hoje, chegou agora, o mestre Luciano voltou, Normatiza Consultoria, o Weber da nossa pergunta também, boa noite, Mercado da Ergonomia, seja bem-vinda. Uma pergunta, essa questão da ergonomia,
está dentro dessa, ou está dentro do sistema, ou está no planejamento dessa inclusão, no que diz aos ambientes? Como é que está Tá. isso? No módulo de inspeção, é possível fazer um checklist de ergonomia. A gente não tem exatamente funcionalidades para você fazer essa. Por exemplo, o que você poderia fazer? Você monta um checklist daquela unidade, contendo todas as normas da NR17 dentro do seu checklist, e dentro de cada item das conformidades você pode marcar a situação de conformidade e coletar as evidências. Né? Sim. Não serve muito bem para um laudo ergonômico, mas Não, mas eu falo só para relatório, né? Que relatório precisa sim, fazer a para inspeção. conformidade, que precisa fazer isso. A NR17 é uma das normas que nós temos lá dentro do sistema disponíveis para fazer o checklist. Muito bom. Renan, eu só quero me passar uma informação aqui agora, que o Instagram talvez pode derrubar a nossa live, porque já completou no total 1 hora, mesmo que seja emendada. Tá. Então, assim, lembrando, aos colegas que estão aqui conosco, que quiserem ter um desconto de 10%, vai entrar no Instagram da OnSafety, escrever lá, eu vi no asterisco 2 dedos de prosa, e vai ganhar 10%. Perfeito. Renan, vou te passar a palavra para que você possa fazer as suas ponderações finais, porque vai que corta de repente. Beleza. Bom, E a pessoal, URDS eu tenho a agradecer aqui, pela sua obrigado. presença e de todos que estão aqui conosco. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Foi muito bom esse tempo que eu passei com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês quiserem saber um pouco mais sobre tecnologia para SST, o que que a gente está fazendo, o que que a gente tem de plano para frente aí, é só chamar a gente, chama no Instagram mesmo, ou pode chamar no nosso e-mail, no nosso site, tem lá, onsafety.com.br. Acessa lá que vai ter todas as informações. E mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria, pela oportunidade e bora fazer mais segurança do trabalho aí para todo mundo. Não, mas essa é a primeira de muitas. Como a gente está dizendo, falta 3, 4 programas para a gente terminar esse primeiro processo e depois a gente quer retornar com coisas mais... mas agora é o seguinte, como você já disse boa noite, eu já agradeci todo mundo, vão tocando até cair. Né? Porque o que acontece? Vai que o Instagram esquece a gente, você tem muita coisa importante para falar, né? Por exemplo, mostra para a gente um relatório aí, eu estava com ele aberto aqui, ó, De inspeção, né? o gráfico de Pareto. Beleza. Ó, o que a gente tem aqui? O relatório que é montado para você automaticamente vai ter a logo da sua empresa aqui, logo do cliente, tá? E aí você vai ter todas as situações de conformidade com as evidências aqui montadinho, pronto para você enviar, né? Com todas as fotos que foram tiradas, pode ter até 10 fotos para cada item, né? É bastante coisa. Aí você tem aqui a situação de conformidade e lá embaixo, uma outra coisa que a gente mostra também é a multa lá da NR28. Então a gente já puxa para você qual é a estimativa de multa para aquelas não conformidades que você identificou. Então, para cada norma que tiver não conformidade e tiver multa na NR28, a gente puxa aqui, de acordo com a sua quantidade de funcionários e tudo mais. Tá? E aí tem o gráfico de Pareto, você já pode colocar a assinatura das partes aqui, aí aqui está mais uma economia de tempo. Ao invés de você precisar fazer o relatório, imprimir o relatório, para depois coletar a assinatura do seu cliente, você já coleta na hora da inspeção. Acabou a inspeção, Sim. vai lá no cliente, coleta a assinatura dele e depois envia isso para o servidor e já fica tudo assinadinho, bonito aqui. Acho que pior do que o gráfico de Pareto, vou mostrar para vocês o dashboard. Esse dashboard de inspeção, ele vai mostrar para você um relatório completo, né, um indicador completo das suas inspeções em todas as empresas que você atende ou para cada empresa. Então ele vai te mostrar aqui porcentagem de conformidade, né, o nível de conformidade das suas inspeções, quantidade de itens conformes, não conformes, quantidade de inspeções feitas, quantidade de inspeções feitas por dia, para você ver qual que está sendo o pico de atividade no seu mês, por exemplo. Quantas inspeções foram feitas por pessoa, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, vários técnicos de segurança na minha equipe. Eu quero saber quantas inspeções cada um está fazendo, eu consigo, né? Quero saber quais são os grupos e itens mais críticos da minha inspeção. Então eu consigo saber aqui, né? Quais são os grupos mais críticos, quais são os itens mais críticos, quais são os itens mais inspecionados. Então eu tenho aqui diversas informações sobre as inspeções que você fez. A mesma coisa para o EPI. Então, quantos EPIs foram entregues? Qual que é
a quantidade de EPIs entregues por período, né? Por dia, por mês, por dia da semana. Então tá tudo aqui no sistema. Outra informação que é Muito, legal aqui, eu identifiquei lá o meu EPI e eu defini que uma luva, ela precisa ser trocada a cada 60 dias, vamos supor, né? Um exemplo. E aí, para essa luva, no dia a dia, eu identifiquei que a média de devolução está sendo em 50 dias. Então já tem um indicador aí. Era para ser 60, mas está sendo 50 na média. O que está acontecendo? Ou o equipamento tá com qualidade inferior ao que eu espero, ou eu subestimei aquele equipamento, né? Superestimei. Então eu posso fazer ajustes. Outra coisa, entreguei a luva é 60 dias, por exemplo, e a média está sendo 50, mas um funcionário está sendo 30. Então eu vou ter que fazer sim. alguma coisa. Ou eu dou um treinamento para esse funcionário sobre o uso e manutenção correta do EPI, ou eu dou uma advertência, ou eu vejo se o problema não é a função que ele está desempenhando que desgasta mais o equipamento. Então eu tenho essa série de indicadores. E tem uma coisa que deu para perceber, assim, de ouvir você falar, Renan, é que ela é multidisciplinar. Você pode verificar o trabalho de campo do seu técnico, do seu engenheiro, ou seja, ele tipifica a atividade de cada profissional, o local que ele foi. Para quando ele chega em no caso de consultoria, né? Ele vai visitar a empresa A, B e C naquele dia. Ele faz isso por login, ou seja, ele chegou na empresa, se inicia esse registro, é o profissional que está fazendo em campo que, ao iniciar, ou é o sistema que, ao ter o acesso, o profissional dá início à inspeção, que já faz esse login de forma direta? Cada profissional precisa ter o seu login dentro da ferramenta, né? Então, cada técnico, cada usuário do sistema vai ter o seu próprio usuário e senha, e aí tudo que é feito dentro do sistema é registrado para aquele usuário e senha. Então, a Muito gente bom. consegue saber pelo usuário. Então, para a consultoria que tem, por exemplo, temos o Machado, né? Tem um monte Mega de técnico. consultoria lá no. Não, mas aqui lá, porque Machadinho é diferenciado. Ele pôs os meninos para trabalhar na parte de campo, né? E ele puxa esse relatório por visita de cada profissional. Ele mesmo disse que ele conseguiu diminuir muito, especificar quem trabalha com laudo dentro da empresa e quem faz avaliação fora com o seu sistema, que foi até da onde eu conheci o Uhum. trabalho da ONCE. Renan, acho que a gente pode ir dando uns boa noite aqui, porque eu tenho um colega que o Diego trabalha conosco, você conhece o Diego, né? Aham. Porque realmente, quando passa de uma hora muito, depois não tem jeito de editar. O Beleza. Instagram não autoriza. Então, Vamos. o que eu quero dizer é o seguinte, Renan. Primeiro, dá uns boa noite aqui rapidinho para a turma. Ó, o RL Assessoria, Uber Vânia Carneiro, João Paulo, Renato Vicente e Leila Borges. E também o PJ Show está conosco. O que eu quero dizer assim, Renan, fica aqui o convite para os amigos que estão conosco aqui hoje. Hoje foi uma live dividida em duas, mas eu acredito que ele vem trazer, o sistema vem trazer, depois você vai ter oportunidade de ler aí, muitos elogios, a facilidade que seu sistema trouxe para quem esteve aqui conosco essa noite. Reiterar que quem quiser conhecer mais e ter acesso a um desconto de 10%, vai entrar no aplicativo da OnSafe, vai marcar lá, eu vi no 2D de prosa, asterisco 2D de prosa, e o Renan vai dar um desconto de 10%. Fechou. O pessoal está perguntando aqui se a planilha será enviada para nós. Vocês podem ficar sabendo que tem um sistema mobile ali para conhecer o sistema, né, Renan? Exatamente. Sem custo. Você pode testar de graça 7 dias. Essa é a parceria. E que a gente possa, em breve, Renan, estar voltando a tratar agora dentro do sistema coisas mais específicas, porque eu acho que ele é muito relevante para todos nós, em nome dos Doideiros de Prosa, em nome de toda aquela equipe que você viu que está conosco aí, o Ivomar, o Robson, o Elton Tavares, o Diogo, o Jean Franco, e o Carlos Fogaça, o Diego, e as 3 surpresas que nós estamos deixando para o final. Os nossos agradecimentos e que esse seja uma primeira parceria de muitas que possam vir. Beleza. Muito obrigado aí de novo pelo tempo aí, pela parceria. Obrigado. Bem rapidinho, o sistema já está adequado ao PGR-GRO? Vai estar, né? Ele já está nesse caminho.
A gente está fazendo até o final do ano, a gente está com uma funcionalidade bem legal para isso aí. Então, olha, a todos, Renan, novamente, meu obrigado. A quem esteve conosco, nossos agradecimentos, informando que amanhã a gente passa para agradecer a todos novamente. Esse material vai estar no YouTube daqui a alguns dias, essa live subdividida em duas. O Renan já tem o material da OnSafety no link principal do Instagram para você conhecer. E também tem essa questão do desconto e, principalmente, ninguém constrói nada sozinho e nós só queremos agradecer por todos que estão nos oportunizando construir esse caminho aqui dos 2 meses de prós. Então, a todos, meu boa noite. Ao Renan, meu muito obrigado. Eu que E que a agradeço. gente se veja em breve um novo tema que vem por aí. Valeu. Falou, pessoal. Até mais. Obrigado. Ficam com Deus. Até mais. Até. Foi show de bola. Prontinho. Hoje é Mengão.